E aí, pessoal, vamos voltando, vamos voltando. Peço desculpas aí, mas está tendo algum problema aí de conexão, né? É uma pena. Vamos lá, vou esperar vocês voltarem aqui, vou chamar o João Paulinho. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês continuavam me vendo ou vocês não viam nenhum de nós e parou tudo? Foi o do João Paulo, foi que caiu? Hein, Carlinha? Foi o do João Paulo que caiu, vocês continuavam me vendo, era? Ah, travou foi tudo, né? Ah, então travou na hora que travou para mim também, então. Vamos lá, vou chamar o João Paulo. Então travou foi tudo. Foi a internet bugou. Valeu, vou chamar ele aqui. E aí, Pronto, bonitão? beleza, voltamos. Tu, Ficou o estava, quê? tu estavas mostrando o livro, né? Esse livro É, aqui e tal. E eu aí sei que travou. não é uma apuração de responsabilidade civil, mas eu acho que não foi a minha internet, porque eu via Ah, o pessoal dizendo aqui, travou, travou, travou e tal, ah. né? Então não sei. Mas é Tu, por isso que eu estou perguntando, porque eu também é, fiquei vendo. Aí eu tu não também ficaste soube se vendo? era, eu não soube se era a minha ou se era a sua, mas a minha ficou dizendo assim, João Paulo, reconectando, reconectando. Aí eu Ah, disse, ah, então então acho que pode ser a foi minha tu. internet. É, É, porque pode ser a como minha. você é o organizador da live, Ah, aí, como você é o organizador da live, quando trava a sua, aí trava geral, né? Mas eu estava aqui vendo é. para o Uhum. pessoal falando que tinha travado, mas de qualquer forma eu reforcei aqui com o meu vizinho. Mas lá, Ah. rapaz, tá todo mundo só assistindo a televisão, tá todo mundo desconectado. Pois a rocha, meu amigo. Então quer dizer que você pegou um livro, você estava dizendo aí, o seu raciocínio é o seguinte: esse negócio de dar material novo, reta final para concurseiro, é mesmo que matar chicotadas. É para fazer o mal, é um É. cavalo de Troia, sabe? É justamente é para prejudicar, para fazer o mal, para Assim, fazer com que o eu tô cara sem fique. fazer nada, eu vou fazer mal a esse menino ali. Exatamente. Vou mandar um material novo para ele. Bonito, cheiroso. E ele ainda vai Exato. imprimir todinho, trezentos e cinquenta e Isso oito mil mesmo. páginas. Isso. E Aí ao o cara. final, e ao final, a questão número 54 estava no material, na página É, 1080. exatamente. Exatamente. Você que não leu direito, a É, rocha. exatamente. Então tinha isso. Você não imagina em grupos, que foi também uma outra coisa que eu vazei de todos para a primeira fase, em grupos, quantas vezes não chegou o livro do Kleber Masson, o atualizado, né? Que esse meu aqui, meu Deus do céu, é o 2000 e sei lá quanto, 2018, né? Então, 2018. quantas vezes não chegou lá um 2020, 2021, a galera compartilhando, né? E tá aqui o novinho, e eu não. Porque esse aqui, meu irmão, esse aqui numa revisão. Um dos pontos que caiu na minha prova, na prova oral, foi direito penal. Então, esse aqui eu reviso até, se for o caso, em 24 minutos, porque ele está É todo verdade. grifado e eu sei direitinho onde é que tem cada detalhe. E os pontos que eu Uhum. preciso atualizar, eu anoto de caneta, enfim, ele fica bem personalizado. Então é isso. Eu esse princípio de, de ser fiel a um material, tá? Fiel a um material. E vamos lá. Além de ser fiel a um material, eu fiz uma tabela com a minha lei seca, que eu chamo de edital de leis. Então, assim, eu tinha essa tabela que me guiava para eu ler a lei seca, e eu criei essa tabela depois que eu fiquei por um ponto em São Paulo, porque caiu uma questão de uma lei bem pequena que falava sobre alienação fiduciária, e eu não li essa lei. Então, eu disse, eu não posso mais esquecer levar esses Uhum. escorregos. Então, eu vou criar um negócio aqui que eu anote todas as leis que eu preciso ler para eu monitorar a leitura da legislação. Uhum. Aí, quando eu ia lendo, eu ia grifando tudo que eu ia lendo e tal. E depois esse edital de leis ficou sendo usado até hoje, né? E algumas pessoas hoje já
tem acesso a esse edital de leis, porque eu coloquei naquele livro que eu compartilhei João minha Paulo, experiência. esse edital de leis, então, tem no seu livro, né? Livro de preparação para É, provas de primeira fase, não é isso? Você tem ele aí, não? isso. É digital, é um e-book. Ah, ele é digital, é pub, né? Ele é digital, É o e-book, na exatamente. verdade. Ah, entendi. Bacana, cara, bacana demais. Aí você fazia, então, essa leitura de lei seca porque você pegou umas questões, pegou umas provas, na verdade, que você fazia simulados, para que você soubesse exatamente onde você estava. A partir do momento que você soube onde você estava, você começou a planejar para que você saísse de onde você estava e chegasse onde deveria estar, que era na nota de corte das provas, não é isso? E aí, fazendo Exatamente. essas questões, você teve um insight. Nossa, Isso. como cai questão de lei, né? É, E aí você exatamente. desenvolveu. E como é que você fazia essa leitura de lei, cara, no teu dia a dia, nessas 4 horas de Aí é segunda a que vem a sexta, questão. no sábado e domingo? Aí é que vem O o pulo do pulo do gato. gato, né? Aí é que vem o pulo Jump do off the gato. cat. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, cara, eu prestei atenção. Vou pegar aqui mais uma vez o Vadmec, porque é quase um estágio, né? Um negócio bem prático. O que é que eu vi? É. O que é que eu vi no Vadmec? No Vadmec, tem esse negócio. Você tem um artigo, aí embaixo do artigo tem acrescentado pela lei número não sei o quê, vídeo, artigo não sei o quê, vídeo não sei o quê, vídeo não sei o quê, vídeo não sei o quê. Depois de 10 vídeos, vem para o outro artigo. O que é que isso fazia? Deixava a minha leitura um pouco mais lenta, porque eu tinha que praticamente localizar onde é que estava o outro artigo que eu queria ler, porque entre um artigo e outro, às vezes tinha 10 vídeos, 5 vídeos, 2 vídeos, então eu não lia no Vadimeco. Meu Uhum. Vadimeco, ele fica todo organizadinho, é o Vadimeco da segunda fase, ele já fica prontinho, com as súmulas Ah. isoladas, bem direitinho, para a segunda. Então eu lia no site do Planalto, no site do Planalto. Hum. Para deixar o negócio mais rápido, eu comecei a perceber o seguinte: tem coisas aqui que eu acredito piamente que não vão cair. E se cair, é aquilo que eu falei no início do nosso diálogo, eu estou ciente do risco e não tem nenhum problema. Se cair, não vou saber, beleza, estou de boa, bola para frente. O importante é você estar ciente do método que você está adotando, dos riscos que aquela metodologia implica e você aceitar aquilo de boa. Então, por exemplo, você começava lá, lei 10.000, número 10.000 tanto, institui o Código Civil. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e etc e tal, aquela introdução da lei. Então, aquilo ali eu já pulava. No fim, ano de publicação, data de publicação, revogam-se as disposições em contrário, artigo publicado com a redação dada pela lei número tal, artigo republicado, vide, às vezes no site do Planalto tem, vide aí ADIM número não sei o quê, para dizer que aquilo está inconstitucional. Se o artigo está inconstitucional, eu já pulo, entendeu? Então eu Uhum. fui pulando diversos artigos e aí a leitura da lei seca ficou sendo mais célere. E Isso eu você achei fazia que a leitura de lei seca, então, pegava ali artigo primeiro, ia lendo, e às vezes você chegava num ponto que você identificava que não caía muito, até porque você fazia as questões, etc. E aí você não dava tanta atenção àquele determinado ponto, porque você exatamente, imaginava que não cairia tanto, né, tal. E aí você exatamente, passava. Mas você passava, fazia essa leitura linear também das leis. linear, E linear. você fazia a leitura das leis, você pega ali o Código Civil, mas aí você ia nas leis, lei de alimentos, Isso, lei de porque locações, senão dá naquelas enjoo. legislações extravagantes, né? Exatamente. Porque se pegar o Código Civil todinho de uma vez, dá enjoo, dá náusea, e aí você não Dá logo termina. uma tontura, dá Exatamente. raiva, né? Dá Tem raiva. que ir fazendo essa comparação, mesclando, né? Uhum. Com outras normas para poder ficar um Tá. estudo com uma fluidez melhor. Foi assim que fiz. Então, lei Você fazia essa seca é leitura isso. de seca. E aí, Faz. junto com essa leitura de lei seca, você estudava jurisprudência pelo Dizer o Direito, é? Ou você estudava direto pelo site? Aí é que tá, cara. Tenho uma admiração enorme pelo trabalho do Zé Direito. Ainda faço consultas atuais, assim, pontuais, lá no Zé Uhum. Direito. Sou até assinante
mas assim, meu estudo de jurisprudência começou, como todo ser que vive, praticamente, começa estudando, a maioria esmagadora das pessoas estudam pelo seu direito, eu comecei por lá. Mas Aham. depois eu fui direto para a fonte. E quando Sim. eu fui direto para a fonte, para mim, eu achei assim, bem melhor. Bem melhor. Sei. Tá? Ir direto na fonte e fui montando o meu material de jurisprudência. Porque, Entendi. porque assim, a minha ideia é o seguinte: tudo que fica, e isso aqui eu aprendi, isso aqui eu importei da religião, né? Assim, eu tinha uma Bíblia, que eu usava essa Bíblia sempre que eu ia falar na igreja e tal. E se eu fosse falar na igreja usando outra Bíblia, cara, é incrível. Bíblia, por ser um livro sagrado para os cristãos, ela não muda. Ela pode mudar a versão, mas é Bíblia em qualquer lugar do mundo. Uhum. Aí eu fiquei pensando, nossa, é incrível, como se eu pego uma Bíblia e vou ler uma passagem, vou ler Mateus 5:20, por exemplo. Na minha Bíblia, eu acho automaticamente. Quando eu vou ler Mateus Aham. 5:20 numa outra Bíblia, meu irmão, parece que aquele texto sumiu da Bíblia, não está lá, Exatamente. só pelo costume. Então, assim, como eu tinha pouco tempo, eu tentei deixar tudo com a minha cara, tudo Aham. fidelizado ao material, para que eu tivesse até memória fotográfica. Então, assim, a Entendi. jurisprudência eu ia pegando do site dos tribunais e montando Uhum. meu material, fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Qual a No Word. vantagem disso? Exatamente. No arquivo Word, exatamente. Por quê? Uhum. Porque aí eu levava esse material comigo para onde eu ia, e ficava fácil. Coloquei as súmulas para lá, porque eu ficava pensando, ficava indignado na segunda fase, mesmo na segunda fase, nossa, qual é o número da súmula que diz que a confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal? Eu sei que tem uma súmula, mas aí fica STF, STJ, qual dos dois? E qual é o número? Porque eu não tinha acesso, porque eu li as súmulas no próprio Vadimeco, e o Vadimeco estava isolado. Então, o que é que eu Aham. fiz? Coloquei tudo isso para o Word, e aí eu deixo o Vadimeco isolado, não tem problema. Leio as Uhum. súmulas no Word mesmo na véspera. O colega fez uma pergunta interessante aqui, João Paulo, porque tu disseste que lia do Planalto. Eu também lia do Planalto, principalmente para estudar à noite, com as minhas filhas dormindo, a luz tem que estar apagada, então eu não poderia estar lendo material impresso, né? Então eu pegava do Planalto e aí eu selecionava e jogava no Word. Porque no Sim, Word a gente pode, inclusive, editar, tirar esses isso, vídeos, tirar as adins, isso, tirar as alterações e me- pintar de amarelo, deixar a letra desse tamanho, ó, a letra desse tamanho, exatamente. então é interessante. Você também fazia Exatamente. isso? Eu não cheguei a fazer isso, mas eu Ah, considero que é muito interessante e eu acho que se eu fosse hum, voltar a estudar, talvez eu fizesse isso, porque uhum, eram duas coisas que eu fazia, inclusive eu vou até te perguntar isso, né? Eu ah, não quero que você me dê a resposta, sim ou não, só queria saber se ah. estão te perguntando isso, mas assim, para mim aqui no Pará, perguntam demais. A pergunta é, você ainda está estudando para concurso? Demais, demais Perguntam ainda. muito isso. Não, terminou a audiência, e aí o advogado perguntou, doutor, não tem mais nada a ver com a audiência, só para perguntar uma coisa, o senhor ainda está estudando para concurso? Então, É desse é um jeito, é. negócio assim, que o pessoal tem uma curiosidade, né? Então, são duas É. coisas que eu talvez fizesse se eu fosse voltar a estudar, né? Hoje, Uhum, talvez seria ler a lei seca fazendo isso que você fez, colocar para o Word, aham, porque só em você que eu fazia essa supressão visual, mas aí só aham, em você poder editar e já tirar, já é uhum. bem melhor. Já é bem Eu vou melhor, você mostrar ganha muito. depois aqui, viu, João Paulo? Me comprometo com os meninos. Como é que eu fazia aqui? Eu separava por pastas. Eu pegava de civil, aí eu colocava lá dentro dessa pasta o meu arquivo de Word de direito civil, do Código Civil, e aí eu ia lendo o Código Civil ali na tela do computador e aí eu aumentava, né? Aumentava a palavra, colocava negrito, sublinhava amarelo, etc. E outra coisa, quando eu estava na jurisprudência lendo, e a jurisprudência ela era relacionada a determinado artigo do Word, eu copiava e jogava lá. Então, e está dentro do meu computador, eu não mostrei o pessoal ainda mais, e é interessante depois eu mostrar, mas está num HP meu que, puf, papocou. O meu material foi junto.
E aí era interessante, porque aí eu tinha o material do Word, era exatamente do jeito que você falou aí, e aí eu trazia o julgado. Tem um julgado lá, antigo, que fala a respeito de intervenção de terceiros, né? Aí tá Uhum. ali, chamamento ao processo. Aí eu estou vendo um Sim, julgado de chamamento ao processo, que não cabe chamamento ao processo em determinada situação. Aí eu puxo e coloco lá em cima do artigo, e aí eu ia organizando. E aí ficava legal, bacana depois, ficava bacana. legal. Interessante, muito legal. Aí, aí o que é que aconteceu? Tu estudavas, então, a jurisprudência, ia na fonte, porque você acha que na fonte você tem uma ideia maior, né, a respeito do julgado. Até porque, Exatamente. pessoal, quando a gente vai para a segunda fase e prova oral, a gente tem que ter ideia do fundamento, do Sim, fundamento da decisão. E quando a gente se fixa muito nas conclusões do buscador e dizer o direito, embora sejam fenomenais, né? O poder de síntese ali é especial, o cara é um gênio. Só que às vezes, na conclusão, até porque é impossível, ele não tem como ele trazer todos os fundamentos, né, etc. E aí buscar na fonte depois talvez seja interessante. Mas para o primeiro momento, de primeira fase, que é o nosso caso aqui, eu acho suficiente que você leia ali as conclusões do buscador, e se você entender o julgado e ali tiver um pouco completo no que diz respeito aos fundamentos, já avança, porque é muita coisa para ler. Já avança. exatamente. Agora, se você não entendeu o que é que está sendo discutido no julgado, vai lá nos comentários, que o cara dá uma aula ali nos É comentários, né? verdade, é verdade. Aí tu estudava de E segunda a sexta, 4 horas. Como é que é, você dividia por matéria? Era 2 matérias por semana, uma pronto, o que matéria? é que Como é eu que era? fazia, né? O que é que eu fazia? Eu tinha uma questão comigo, eu nunca fui uma pessoa muito organizada. Então, assim, eu tinha essa peculiaridade de ser desorganizado. Então, eu Hum. estudava apesar da minha desorganização. É tanto que às vezes as pessoas perguntam assim, João, você tinha assim um cronograma, porque tem gente que tem um cronograma que é assim, 7 horas, abrir os olhos, 7h15, colocar a manteiga no pão, e aí vai discriminando as atividades assim pontuais. Aí hoje, segunda-feira, dia 3 de julho de tal determinado ano, vou ler do artigo 1º até o artigo 100. Irei ler da página 10 até a página 20. Depois, malhar. É um negócio bem detalhado. Eu acho isso bonito e parabenizo as pessoas que conseguem viver assim. A minha vida nunca se encaixou nesse estilo. Se eu fosse organizar isso, cara, daria mais tempo que eu ia perder organizando do que propriamente estudando, entendeu? Então, eu fui logo Ai, ai. direto para fazer o negócio, para colocar o negócio para rodar. Então, assim, eu escolhia, por exemplo, um livro por vez. Então, se eu pegava aqui o Kleber Masson, aí eu Ah, ia Kleber Masson até o fim. No Voltou, travou o pronto, seu agora, meu beleza. amigo. Chama o vizinho, Pronto. chama o vizinho. Voltou aqui. Esse vizinho, rapaz, fica criando confusão com a gente. Aí, eu pegava e lia, procurava ler a doutrina todo dia, ler a lei seca todo dia e fazer questões todo dia. A jurisprudência, eu testei de duas formas. Tem os ajustes que a gente faz. Tinha época que eu estudava jurisprudência todo dia, e aí eu fazia um pouquinho de cada, um pouquinho de lei seca, um pouquinho de doutrina, de exercícios e de jurisprudência em cada dia da semana. E teve uma época em que eu deixei a jurisprudência para o fim de semana. Me pareceu uma estratégia bem legal também, porque Uhum. diferentemente de você que fazia João Paulo, isso, só um que segundinho, tá? João Paulo, te atrapalhando, eu sei que eu vou te atrapalhar agora. Mas é porque tá travando e tu tá falando como um robozinho. Não sei se o pessoal tá tendo essa mesma impressão. fala no Falar do Kleber Kleber Masson trava a trava live. live, percebi. Vamos lá. Dá para voltar Ele tá, agora? eu acho. E aí, pessoal, vocês estão ouvindo aí? Eu estou me mexendo aqui. Tá aparecendo os meus movimentos? Tá, mas tu tá parecendo um robô. Assim, ó. Ah, sim. Pronto, pronto, já foi. Vai lá, meu Vol- querido. Voltou agora? Tá, beleza. Voltou, voltou. Show. Ai, Então, eu cronograma robô, inicialmente. o Matheus Moutinho tá falando aí, ó. Tá desse Ah, jeito, cara. Tá como se tua voz tivesse um robozinho, mas vai, tá bom. arrocha. Valeu, Matheus. Aí tu
tu pegava, só para eu entender aqui, João Paulo, vê se eu entendi. Tu pegava uma doutrina de penal e estudava. Eu imagino que tu levasse o quê? Um mês para fazer essa leitura da doutrina de Na penal? primeira leitura, que Na era primeira leitura. grifando, sim. Então, nesse mês que você estudava a doutrina de penal, as outras matérias você estudava o que não era Tudo. doutrina, lei e Não. jurisprudência. Lei seca, Tudo? jurisprudência, tudo. Porque na lei seca eu me guiava Ah, pela minha tabela de lei seca. Entendeu? uhum, A tabela de lei seca, eu me guiava por ela. entendi. Então, poderia, por exemplo, enquanto eu estava lendo aqui a doutrina de direito penal, eu poderia estar lendo o Código de Defesa do Consumidor, ou então o Código Tributário, Perfeito. e aí ia variando a legislação. E jurisprudência também, e questões também. Então, enquanto eu tinha essa base aí de doutrina durante um mês, eu intercalava tudo. Entendi, perfeito. Perfeitamente, perfeitamente. Ficou bem entendido. E aí tu colocaste, chegou um momento que tu tiraste a jurisprudência da semana e colocou nos finais de semana e que tu também gostou. Gostei também. Ficou legal também. Hum, Aí coloquei a jurisprudência para o fim de semana e mantive lei seca, doutrina e uhum, questões durante a semana. Me pareceu legal. As questões eu nunca fazia do que eu acabava de ler. Porque aí eu estava me enganando, né? Ou me enganando ou me uhum, frustrando. Tipo, li agora sobre concurso de pessoas lá em direito penal. Aí hum. respondi uma questão de concurso de pessoas. Errei. Penso, sou um quadrúpede. Acabei de ler e errei, imagina o dia da prova, não é verdade? E não tem nada a ver. Aí, ou então, acabei de ler concurso de crimes. Ah, acertei. Cara, tô o cara em direito penal, acertei. Amigo, acabou de ler. Então, assim, nunca Nunca é bom, tem nunca é bom. não, nunca é bom, cara, porque se você errar, você tá tendo raiva de graça. Se você acertar, você também tá se alegrando de Não fez menos. mais que. Não fez nada demais. Então, o que é que eu fazia, cara? Eu estudava uma disciplina e respondia uma questão que eu não tinha nada, nem lido, não tinha nada a ver. Entendeu? É isso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na época que a gente começou a fazer live aqui no Instagram, era 1 hora, né? A duração de live, né? É 1 hora. Hoje não, a gente pode ir aí, né, e não tem mais limitação. Mas eu até tenho uma estratégia. Quem é a minha estrategista de marketing é minha esposa, e ela diz: faz só 1 hora na live, que é para poder deixar o pessoal com vontade da próxima De live, ter né? mais, de ter Para não mais, de ter entregar mais. tudo numa João live Paulo, só. e a gente já vai aqui, ó, já vai falar pro pessoal. O João Paulo aqui é uma enciclopédia do concurso. O homem é fera, o homem é fera. O homem é fera. Ele exerce diversas funções, inclusive a função de pai recente, né, meu amigo? Como é que tá Exatamente. aí? Tá bom demais. O João Benício tá com os dentes nascendo, inclusive ele hoje está apresentando um Oh, pouquinho de febre, misericórdia, a gente fica atribulado. verdade. Mas E aí o João Paulo, esse. então, ele já está convidado para que a gente passe a partir dessa, que a gente está falando sobre primeira fase. Depois a gente vai abrir aqui uma nova sessão, uma nova série de lives. Aí a gente fala sobre discursivo, sentença civil, sentença criminal, prova oral. Quer dizer, a gente está aqui na prova de primeira fase porque é aquilo que nós falamos no início, né? É o grande gargalo. A grande maioria aqui ainda está lutando contra esse corte, né? Para poder alcançar. Então é muito interessante que a gente fale a respeito da primeira fase. E quando a gente vê aqui que tem pessoas, né? Pessoas que utilizaram métodos distintos, né? O João Paulo falou uma coisa aqui que eu nunca tinha ouvido. E é interessante pensar na possibilidade de você pegar um livro e estudar ele inteiro enquanto você vai trabalhando em cima de questões, lei, jurisprudência das outras matérias. E aí depois você pega um livro de uma outra matéria. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, eu estou sempre aprendendo aqui. Eu imagino que os colegas aí gostaram dessa novidade. E aí, João Paulo? E aí, como é que tu fazias, cara, essa divisão? Essa divisão não, quando tu fazia as questões, né? As questões tu fazia no estilo simulado, provas, mas nesses períodos agora que Dos você dois estava, jeitos. Questões eu dos fazia dois de duas jeitos. formas. Questões Ah, isoladas, que eram feitas uhum, no dia a dia, e depois eu ah, fazia de 15 em 15 dias, por exemplo, ou de uma vez hum, por mês, eu fazia um simulado, tá? Então eu entendi. somava
esses dois modelos aí, que eu acredito que cada um tem uma abordagem diferente. Questões isoladas de uma forma e simulados de outra. Porque se a pessoa só Entendi. faz questões isoladas, às vezes o ponto que fica faltando, na minha concepção, é que você não consegue ter uma noção do todo. Então, digamos que eu Uhum. faço questões, só questões isoladas. Todo dia eu faço, beleza. Mas assim, tem dia que eu acerto 5, tem dia que eu acerto 10, tem dia que eu acerto 15. Eu não sei bem como é Uhum. que eu estou numa média. Então, quando eu faço um Entendi. simulado com 100 questões em 3 blocos, de forma assim, dividida, de forma proporcional, tantas questões de civil, de penal, eu Uhum. consigo ter uma visão geral, um diagnóstico de como é que eu estou Entendi. em relação a provas. Né? Eu fazia Entendi. isso. Tá? E também as questões você utilizava, além desse diagnóstico seu, né, desse autoconhecimento que é tão importante, você também fazia uma análise das questões, né? De como as provas estavam sendo elaboradas, Sim, de como sim, as sim, bancas cobram, quais são os temas que são da exatamente. predileção, né, tal, Isso, até para direcionar numa revisão. E agora, exatamente. por falar em revisão, como é que você fazia essas revisões? Você tinha um período de revisões ou você fazia aquilo que, por exemplo, eu fiz, que alguns colegas faziam, que era ir até o final e voltar, até o final e voltar, como um ciclo Cara, sem fim? revisão, que é uma coisa que eu acho engraçada. É como nós falamos muito de concurso público, o Instagram Hum, coloca pra gente muita propaganda de concurso público. No seu Instagram, eu acho que deve aparecer isso, no meu aparece também. sim, sim. E entre esses vídeos impulsionados, teve um vídeo do cara que eu achei engraçado, que ele disse assim: você que vai fazer o concurso tal, é um determinado concurso aí, tá estudado. Eu achei isso legal demais, cara. Eu achei legal demais. Com todo respeito, evidentemente, mas assim, na minha cabeça não entra revisar uma coisa que eu não estudei. Porque vem da própria formação da palavra. Revisar. Ah, Reler. Não é? Enfim, refazer, gente. Então, assim, revisar, eu fazia uma releitura daquilo que eu já li. E aí, o que é que eu hum. fiz? Eu tentei ver se eu faria dessa forma aí que você falou,